Olá, muito bom dia, graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos lá, terça-feira. Terça-feira é um belo dia para nós começarmos na presença de Deus com uma palavra aos nossos corações. Lembrando que nós estamos falando nessa semana sobre a parábola dos talentos, sobre um senhor que tinha uma propriedade e havia partilhado seus bens pessoais com os seus servos para que eles pudessem administrar. E ontem falamos sobre nós termos aquilo que realmente nós podemos suportar e merecemos. Nós só temos aquilo que nós previamente já nos preparamos para receber. Foi assim que o Senhor ministrou aos nossos corações ontem e eu quero partilhar com você outros três versículos hoje. Capítulo 25 do Evangelho conforme escreveu Mateus, versículos 16, 17 e 18. E assim está escrito: Um dos servos que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar e com eles ganhou outros 5, ou seja, multiplicou por 2. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2, logo se tornou 4. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Eu lembro aqui que nós falamos ontem sobre, de forma moderna, contemporânea, usarmos esta parábola para falar sobre dons e não somente sobre os talentos. Talentos são valor, é um valor, ele representa um valor, é muito dinheiro. Falamos ontem aqui que é mais ou menos aquilo como 5 ou 6 mil dias de trabalho, somente um talento, e o salário era pago em denário, mas isso aí é assunto para outro dia. Só quero lembrar você que é muito dinheiro aquilo que havia sido compartilhado, e então eu quero focar na essência daquilo que essa parábola ensina, não falando somente sobre dons, mas falando sobre aquilo de valioso que o Senhor tem colocado sobre a sua vida. E essa questão de valores sobre cada um de nós, isso depende muito. Alguns valorizam mais a sua família, outros seus ministérios, outros a sua carreira, outro a sua saúde física, enfim. Eu quero trazer essa reflexão para você, entendendo que é algo valioso que o Senhor tem entregou para esses servos e tem entregue sobre as nossas vidas. Esses versículos de hoje falam sobre o cuidado com aquilo que o Senhor tem entregue sobre nós. Entendendo que aquilo que vem do Senhor, aquilo que vem do céu, sem dúvida alguma, dinheiro nenhum pode comprar, mesmo que embora o Senhor Jesus ele ilustre dessa forma com algo muito valioso. Mas aquilo que o Senhor confia sobre as nossas vidas, não existe dinheiro nenhum que pague. Eu acredito até que tenha sido por isso que Jesus ele usou um valor tão grande para expressar, para ilustrar essa parábola aqui. Ele fala que o primeiro servo, aquele que havia recebido 5 talentos, ele saiu, negociou e usou da melhor forma possível, fazendo com que aquilo que ele tinha recebido do Senhor fosse multiplicado. O outro também da mesma forma. Foi lá, tinha 2, se tornou 4. Só que o terceiro servo, ele ficou receoso na hora de usar aquilo que o seu senhor havia entregue sobre ele. Ele ficou receoso e ao invés de utilizar aquilo que o Senhor tinha feito da melhor forma possível, entendendo a linguagem do reino, entendendo a linguagem de como funciona, eu já trago para a nossa aplicação aqui agora. O reino de Deus ele funciona sempre numa linguagem de multiplicação. Observe 5 pães e 2 peixes, por exemplo, eles podem alimentar 5.000 pessoas. Então, quando o Senhor Jesus ele toca, ele multiplica as coisas. E esse é o ensinamento que fica sobre as nossas vidas. Nós temos esse dom sobre nós, quando nós assim decidimos seguir ao Senhor Jesus, de multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado. O maior interessado em multiplicar aquilo que ele nos dá é o próprio Senhor, como esse Senhor desses servos aqui estava falando. Afinal, eram deles os recursos. E aquilo que nós temos hoje nas nossas vidas é na totalidade do Senhor. Aquilo que nós fluímos, e agora de forma semântica eu trago isso, os dons, os nossos talentos, as habilidades, o conjunto que nós temos, tudo que nós temos, recebemos do Senhor. Nosso emprego, nossa família. Então nada melhor nós entendermos e olharmos por esse prisma de multiplicação do reino e para que nós possamos multiplicar. Esse último servo ele não compreendeu a linguagem do reino e se omitiu diante daquilo que o Senhor havia entregue a ele. E eu preciso trazer esse alerta para você, para que nós possamos mudar no dia de hoje e possamos fazer como esses 2 outros servos. Se você tem recebido algo da parte do Senhor e tem pensado que aquilo que o Senhor entregou para você vai ficar somente para ti, você está completamente enganado. Eu preciso lembrar você aqui que existe uma missão com aquilo que o Senhor te confiou. Aquilo de mais valioso que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Ele derramou sobre a minha e sobre a sua vida. E nós precisamos exercitar isso diariamente. E hoje é um belo dia para nós reavaliarmos os nossos posicionamentos e observar como nós estamos fazendo a gestão daquilo que o Senhor Deus já nos entregou. É algo para se pensar, refletir, para que você possa converter o seu caminho, mudar a direção e fazer assim como esses 2 primeiros servos relatados aqui. Pegar tudo aquilo que o Senhor te deu e fazer com que ele seja multiplicado. Porque o maior interessado em multiplicar aquilo que está sobre a sua vida é o próprio Deus. Sejam recursos físicos, financeiros, seja empresa, seja trabalho, seja o que for. O Senhor é contigo e Ele fará com que multiplique aquilo que Ele já te confiou. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nesta manhã, Paizinho, nós estamos na Tua presença, Pai. Estamos muito gratos por podermos receber uma palavra do Senhor nessa manhã. Falamos aqui sobre aquilo que o Senhor confiou sobre as nossas vidas, Pai. Falamos aqui sobre o fato da multiplicação daquilo que o Senhor nos entrega ser algo real, Pai. Em nome de Jesus, se nós estamos falhando, Senhor, se nós estamos enterrando algo que o Senhor nos deu, que nós sejamos convencidos nesse dia, Pai. Que nós não sejamos como esse terceiro servo, Pai, que pegou, recebeu aquilo que o Senhor havia entregue sobre ele, Pai amado, e escondeu com medo, com receio, por traumas. Eu não sei o que aconteceu verdadeiramente no coração desse servo.
Mas que não sejamos nós encontrados pelo Senhor dessa forma, Pai. Que nós sejamos assim como os dois primeiros, Pai. Um recebeu uma grande medida, o outro uma medida um pouco menor, mas ambos não se calaram diante daquilo que o Senhor estava fazendo, desejando deles, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, que sejamos nós encontrados pelo Senhor como aqueles que são multiplicadores dos recursos que o Senhor tem feito chegar nas nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, essa é a minha oração nessa manhã sobre a minha vida, minha petição e sobre a vida dos meus irmãos. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que essa semana seja incrível na presença do Senhor. Eu lembro aqui você, não enterre aquilo que você recebeu de Deus. Se você recebeu algo do Senhor, entenda, apresente isso diante dele, exercite os princípios das Escrituras e veja tudo isso se multiplicar sobre a sua vida. Deus abençoe e, se Deus quiser, até amanhã.